Pois é, o Pablo Marçal, nós cometemos um erro lá atrás. Pablo Marçal não tinha direito a participar de debates. Quando ele não tinha importância nenhuma, e se tivesse sido excluído dos debates, assim ficaria, sem grandes importâncias, usando lá as redes sociais para dizer que, eu. Mas ele não tinha direito, porque o partido não tem representação no Congresso. Demos a ele esse palco. Esse palco, aí ele diz, ele revela: olha, o, as pessoas, o eleitor, segundo ele, na visão dele, é o que ele está dizendo, o eleitor é um imbecil. E para chamar a atenção deste imbecil, eu me tornei um imbecil e sou visto como um imbecil. E nós da imprensa estamos pegando esse imbecil e dando espaço para ele. Ontem, nessa entrevista ainda, ele chamou o governador de Goiabinha, criou mais um apelido, Goiabinha. O governador é Goiabinha, verde por fora, vermelho por dentro. E aí toda a imprensa de novo. Goiabinha, Goiabinha, Goiabinha. E ele ainda é cínico, ele diz: espero que o apelido não pegue. Quer dizer, ele chama a todos de imbecil, se torna um imbecil, e eu espero, eu rezo para que o eleitorado acabe não sendo um imbecil. Houve momentos na história em que o eleitorado acabou confirmando o que esses imbecis fizeram. Trump venceu a eleição, Bolsonaro venceu a eleição, Hitler venceu a eleição, Milley venceu a eleição. Esses imbecis, em alguns momentos da história, das conjunturas políticas, sociais, econômicas, etc., esses imbecis acabam levando de rodão a todos nós como imbecis. Queria até entrar nesse ponto para ter sua análise também, Josias, dessa questão dos apelidos, sendo que a gente viu mais esse, né? Ali depois da última pesquisa Datafolha, que a gente teve aquela repercussão do Tarcísio dizendo que o Marçal estava derretendo, aí foi nesse contexto que o Marçal agora disse então desse novo apelido de Goiabinha, seguindo aquela mesma lógica do apelido de melancia, que foi usado ali com os militares, com a lógica de que é verde por fora, ali no tom de patriota por fora, e vermelho por dentro, numa alusão aí do que eles dizem de simpáticos ao comunismo, à esquerda em geral como um todo. Aí o Marçal fez um vídeo no Instagram justificando aí esse ataque, esse termo que tá pegando bastante de chamar o Tarcísio de Goiabinha. Aí ele falou aqui exatamente, como ele falou pro Nunes que eu tô derretendo, vou deixar aqui carinhosamente, provisoriamente, um apelido para ele. Ele é o Goiabinha, da dupla Bananinha, que é o termo que ele tem usado para atacar o prefeito Ricardo Nunes, e Goiabinha. Fica nesse tom aí infantilizado da discussão, mas que tem sido uma estratégia bem recorrente do candidato para irritar os outros, né, Josias? Está havendo uma disputa no âmbito do conservadorismo para ver quem controla os votos que o Bolsonaro já não controla, já não consegue controlar. E o Pablo Marçal, ele inclusive é pouco original, né? Ele mimetiza, ele imita o estilo do Bolsonaro. Então ele põe esse apelido, que também não é original, né? Já tem lá os melancias, verde por fora, é, vermelho por dentro, goiabinha vai nessa mesma direção, e ele está incomodado com o Tarcísio, solta os seus robôs da coleira para que os robôs mordam os calcanhares do Tarcísio de Freitas nas redes sociais. É um estilo do Bolsonaro. O Pablo Marçal se reuniu com o Tarcísio lá atrás, no início da campanha, e imaginou ter firmado com o governador um pacto, né? Olha, entendo que eh, o seu apoio ao Ricardo Nunes, mas peço que pelo menos não fustigue a minha candidatura, não me hostilize. Ele achou que tinha um acordo. E o Tarcísio de Freitas, ao pressentir o crescimento do Pablo Marçal nas pesquisas, ele antecipou a estratégia do voto útil. Então ele disse, olha, disse isso às claras, né? É, o voto em Pablo Marçal significa a abertura da porta da prefeitura para a esquerda, para o Guilherme Boulos. E o Marçal não suportou, não tolerou essa conclamação do Tarcísio de Freitas ao voto útil. E ele está, então, desde então, pegando no pé do governador. E aí voltou agora aos calcanhares do Tarcísio, tinha dado uma folga,
que o Tarcísio, na semana passada, assim que saiu o Datafolha, que mostrou o Marçal estacionado em 19% no índice de intenção de votos, e com a rejeição explodindo, a rejeição alcançando a marca de 47%, quase metade do eleitorado dizendo que não vota de jeito nenhum no Pablo Marçal, o Tarcísio interpretou esses dados do Datafolha como um derretimento do Pablo Marçal. E disse isso numa conversa com o Ricardo Nunes, num restaurante. Essa conversa foi captada inadvertidamente por um celular, foi divulgada e o Pablo Marçal ficou irritado com isso e deu esse apelido ao governador, esse apelido de Goiabinha, e mandou lá os seus robôs para fustigarem o Tarcísio de Freitas nas redes sociais. Isto, todo brasileiro de bem, como o Bolsonaro e os seus costumam se autodefinir, todo brasileiro de bem, realmente de bem, devia torcer pela continuidade dessa briga, que essa briga fosse levada às últimas inconsequências, porque a direita brasileira precisa se depurar. O TSE deu uma oportunidade aos conservadores do Brasil para se qualificarem quando tornou o Bolsonaro inelegível. O próprio Tarcísio de Freitas desperdiçou essa oportunidade quando permaneceu do lado do Bolsonaro, continuou frequentando o palanque do 7 de setembro, já esteve 2 vezes no palanque de 7 de setembro do Bolsonaro, um palanque no qual o Bolsonaro prega anistia para golpista, nega que tenha havido tentativa de golpe. Nesse último 7 de setembro, chegou mesmo a defender impeachment de ministro do Supremo. Estava lá o Tarcísio de Freitas do lado do Bolsonaro quando tudo isso aconteceu, né? Então, o Tarcísio, até aqui, desperdiçou a oportunidade que a Justiça Eleitoral lhe ofereceu de qualificar a direita nacional, de dar a essa direita, aos conservadores, uma aparência menos neandertal do que a que foi carimbada pelo Bolsonaro durante os seus 4 anos de presidência. Agora, o Tarcísio percebeu que o Pablo Marçal é uma ameaça ao seu projeto político de chegar a 2026, eventualmente, como uma alternativa presidencial dessa direita mais, digamos, civilizada, né? Ele enxergou isso mais rapidamente até do que o Bolsonaro. E ele, então, se contrapôs ao Pablo Marçal. E nós estamos assistindo a essas rusgas entre o Marçal e o Tarcísio. O Tarcísio deveria, se tivesse juízo, enxergar nesse embate que ele está travando com o Pablo Marçal no município de São Paulo, uma oportunidade até para desembarcar, para ajeitar, para se equipar, para desembarcar do bolsonarismo. Mas a esse ponto acho que o Tarcísio não chegou. Mas, como disse Natália, essa briga entre os conservadores, ela serve muito aos interesses políticos do Brasil. É preciso que a direita brasileira enxergue que não dá para sair do Bolsonaro e mergulhar no Pablo Marçal. Inclusive, o Tarcísio, ele tem agora uma oportunidade de se qualificar, de se oferecer. É bom que exista no Brasil um conservadorismo, mas esse conservadorismo tem que perceber, tem que notar que não dá para migrar de Bolsonaro para Pablo Marçal impunemente. Não é.